Funcionando? Estou ouvindo? Está baixo? Tá bom? Está baixo? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Tanto os nossos alunos quanto os nossos convidados, né? Hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro seminário, o primeiro dia de seminário do nosso curso de Introdução ao Judaísmo. Então, aproveitem, né? Eu acredito que, como eu sempre escutei, sempre aprendi, pelo meu pai, o saber não ocupa lugar. Então, esse é o momento de aprendermos cada vez mais. Sempre tem uma coisa nova para cada um aprender. Então, vamos aproveitar e prestigiar os nossos alunos. A primeira apresentação de hoje é da equipe do Ferdinando com a Bianca. Então, por favor. Pessoas que não estão podendo estar aqui, estão pedindo link. Aí eu não sei se. Não tem link hoje. É, né? Dá para enxergar? Eu acho que é melhor botar um pouquinho. Pode não ver? Tá dando para enxergar? Ele já apagou uma dali. Naquela faixa está certo, tem um ponto. Então vamos dar início. Boa noite a todos. Vamos dar início à introdução, né, do curso, né, do seminário, do primeiro seminário, né, de introdução ao curso do judaísmo. E a minha equipe sou eu, Bianca Becassis e Ferdinando Souza. Né? Nós ficamos com o tema Shema Israel. Né? O Shema Israel, ele significa, né? Sim. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. No hebraico, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Nós localizamos esse mandamento divino, né, de obrigação, destinado, dirigido ao povo judeu, em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Próximo. O Shema Israel, ele consiste de 3 passagens da Torá, divididos da seguinte forma. A primeira passagem da Torá está em Deuteronômio, que é o Devarim, capítulo 6, versículo 4 a 9. A segunda passagem está em Deuteronômio Devarim, capítulo 11, versículo 13 a 21. E a terceira passagem, em Números, Bamidbar, capítulo 15, versículo 37 ao 41. É importante ressaltar que o Shema Israel ele consiste de 3 bases da ética do judaísmo, que é o conhecimento e reconhecimento do reino do céu, a aceitação dos preceitos divinos e o caminho da santidade. Então, o que é importante saber sobre o que é definitivamente o Shema Israel? É uma proclamação, né, do princípio fundamental do judaísmo, que é o monoteísmo absoluto, que é essa rejeição do politeísmo, do dualismo, da trindade e de qualquer outra concepção de Deus fora da Torá. O Eterno é Deus.
acima dos céus e embaixo na terra. Não há nada além dele. Deuteronômio, Devarim, capítulo 4, versículo 39. Isso significa que nos céus e na terra, somente Deus existe verdadeiramente. Shema Israel é a primeira reza que aprendemos e a última que ouvimos. É uma declaração de fé. E o Ferdinando vai dar sequência e falando sobre esse mandamento, né? Sobre toda essa base, né, do judaísmo que vai articular. Boa noite. Tudo bem? Vamos lá, né? 6 palavras. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quando eu comecei, junto aqui a vocês, eu não sabia o poder dessas 6 palavrinhas. Somente com esse estudo é que abriu mais a minha mente da minha esposa. Está dando para ouvir? Então, parece ser pequeno, mas é um estudo muito profundo. Não dá para nós, em 4, 5, 6, ou sei lá, 10 slides, fala tudo. Vou me preparar para as perguntas depois, eu não sei porque, enfim, o Moreira vai me ajudar, né, na hora que for necessário. Então, a afirmação central de que o Eterno é um, nós temos que ter isso em mente. Nós separamos o material da seguinte forma: é uma intimação oposta ao povo judeu, que deve ser dita 2 vezes ao dia, e há uma terceira à noite, que é o que ele há de chamar. Essas palavras que eu hoje te ensino estarão sobre o teu coração, e ao deitar-te e ao levantar-te, tu as inculcarás a teus filhos. Vejam bem o poder dessa intimação. Essas palavras que eu hoje te ensino estarão sobre o teu coração. Isso aí não diz estará, ou sei lá, ele diz você pode ou não, estará, ele está intimando. Um judeu tem essa profissão de fé. É um mandamento da Torá e devemos ensinar aos nossos filhos. São considerados mitzvot. Então, nós temos que passar isso aos nossos filhos, de geração em geração, pois só assim nós vamos criar base para o judaísmo ter continuidade. Eu encontrei aqui, ele não está na Torá, é um profético de Isaías, né? Ele confirma o que nós estamos estudando. Eis o que diz Adonai, o rei de Israel, seu redentor. Adonai, Rei dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, não há outro Elohim afora ele. Isso não está na Torá, está no livro profético. Pode. E quando que a gente deve fazer o chamado? Quando te deitares e quando te levantares. Devarim, capítulo 6, versículos 6 e 7. À noite, a partir do instante em que as estrelas aparecem, até o amanhecer. E na manhã, quando houver luz suficiente, de forma que eu reconheça uma pessoa. Graficamente, resumidamente, o Shema, essa prece, ela é feita dentro do Shacharit, pela manhã, à noite, no Arvit, e no Keriat Shema, que é antes de dormir. Há outras situações também que nós devemos e podemos fazer antes de partir desse mundo. É uma situação e momentos difíceis. Pode passar. Falando um pouco sobre o que ele é chamar, ele está no Sidur do Sião, na página 80 a 84. Então, terminou o Arvit, você em seguida já começa a fazer o que ele é chamar. Ele deve ser feito após o Arvit, antes de ir para a cama, com o devido recato. Tem pessoas que fazem já na cama, mas eu ouvi recomendações de que deve ser feito quando termina o Arvit, você com a vestimenta recatada e fazer essa oração. O Shema antes de partir desse mundo deve ser a última oração do judeu desse mundo. Às vezes ninguém sabe a hora, ninguém sabe, né? Mas há pessoas que sentem e conseguem fazer essa oração nesse momento. Vamos mudar de assunto, né? Porque esse aí pode passar. E como fazer? Essa pessoa aqui é o Jair, que está ali atrás, né? Pediu para ele vir aqui hoje, mas ele está com o olho um pouco dado. Como fazer? Com os olhos cobertos, com kavaná, com intenção. Devemos pronunciar de forma clara e correta. Tenha em mente que Ele é eterno, existe, existiu e existirá.
e devemos aceitar o jugo de Deus. Ao término do chamar, deve-se dizer a frase em voz baixa: Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Bendito é o nome de seu glorioso reino por toda a eternidade. Aqui eu tirei assim, de onde vem essa frase, né? Ele não está na Torá, está na Torá oral, e ela deve ser sussurrada, exceto em Yom Kippur, quando o povo de Deus se eleva ao nível espiritual dos anjos. Segundo a tradição, no leito de morte do patriarca Jacob, seus filhos afirmaram a lealdade a ele, fazendo o Shema, proclamando o Shema. E ele respondeu com Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Tem uma história maior em torno disso, né? Não dá para passar tudo aqui. A outra razão pela qual não recitamos essa frase em voz alta é porque Moshe ouviu da boca dos anjos. Então, ele ensinou o povo judeu a não falar em voz alta, porque o que diz aqui, por não repetir em voz alta, pois não somos dignos de usar uma frase angelical. E aqui? Tá com café, pessoal? Melhor apagar aqui. Não tá. Não tem não? Aqui é o seguinte, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, quem quiser olhar isso mesmo. Aqui fala das crenças fundamentais, né, de Maimônides, conectados com o Shema. Também não estou conseguindo, está bem embaçado, né? Eu consigo ler. Consegue ler? Sim. Creio com plena fé que o Criador é o único, não há unicidade igual a Ele, só Ele é o nosso Deus. Ele sempre existiu, existe e existirá. Creio com plena fé que o Criador não possui um corpo, conceitos físicos não se aplicam a Ele, não há nada que se assemelhe a Ele. Creio que Deus se comunica com o ser humano. Estes homens e mulheres são... Creio que Deus se comunica com o ser humano. Estes homens e mulheres são denominados profetas. O maior de todos os profetas foi Moisés. Foi a Moisés que Deus deu a Torá. Creio que a Torá é verdadeira. Acredito também que Deus recompensará aqueles que cumprem a Torá. Creio que fui criado para servir a Deus conforme é explicado na Torá. Creio que um dia virá um rei judeu chamado Mashiach e levará todos os judeus para viver em Eretz Israel. Ele governará e em sua época, creio que Deus ressuscitará os mortos. E aí, eu estudando isso, perguntando para Danilo Moura, né? Eu acho que a gente tem que pegar isso, todas essas crenças, conjuntamente, para fortalecer o Shema Israel. A nossa fé, junto com isso, essa crença, isso tem que ser trabalhado. E no final do estudo, o que eu percebi? Que se nós não formos unidos, com emuná, com disciplina e ter as mitzvot, nós não vamos conseguir preservar o judaísmo. Então, cada detalhe, cada rito que tem sido feito há 4.000 anos, nós temos que repeti-los de forma consistente e com disciplina. Ok? Assim a gente vai preservar o judaísmo por mais 4.000 anos, ou até a chegada dos 6.000 anos, assim que ser a nova era, o fim de tudo. Eu acho que é isso que a gente fez de forma resumida, não esgota o assunto. Tem muito mais coisas, são 6 palavras, mas tem muito mais estudos. Ok? Obrigado.
Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de parabenizar vocês pela excelente apresentação, né? E como foi dito, não se esgota o assunto, né? Então ele é mais complexo, é maior. E você falou uma coisa importante na hora desse Shema Israel, dito, ele está na Torá, né? Muito bem, está na Torá, está lá no Devarim e tal, no quinto livro, etc. Mas o Rabino Matzia, ele dá uma explicação muito bonita. Na hora da morte do patriarca Jacó, ele chamou a todos os filhos, todos juntos, para abençoá-los, todos juntos, cada um ouviu o que ele não chamou isso separado, né? Ele explicou tudo e ele perguntou: vocês estão conscientes de tudo, estão entendendo tudo, a responsabilidade que vocês têm, porque dessas 12 tribos iria surgir Israel. Sabem que o nome de Jacó foi dado por Deus a Israel. Ele chamou, e os filhos disseram em uníssono: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Israel. Foi aí que ele falou. Quando ele escutou isso, ele sentiu que era muito verdadeiro. Aí ele disse: Baruch Shem Kevod Malketor Leolam Varim, que é uma frase angelical que você citou muito bem. A gente diz em voz baixa, só no dia de Yom Kippur diz essa pequena frase em voz alta, porque em Kippur, mas já é uma outra história. Em Kippur a gente tem que se equiparar. Parabéns, parabéns. Alguém mais quer ter alguma pergunta? Então, obrigada, gente. Vamos dar seguimento à... Obrigado. Muito bem. Legal. Vale uma informação que eu ia falar no começo. É importante nós lembrarmos que esse é um curso de introdução ao judaísmo, né? É um curso realmente para que as pessoas comecem a formar aquela essência, a formar aquela base sobre tudo isso. Então, é óbvio que às vezes a gente pega um outro comentário, uma coisa que vai mais além, né? Mas o objetivo de cada uma das pessoas que estão aqui apresentando, que estão participando desse curso, é realmente formar essa base, formar essa essência. E aí mais para frente, se Deus quiser, vão ter outros cursos mais avançados, podemos dizer assim. Mas é fundamental que se construa essa essência. Então foi muito bom, muito bacana, parabéns ao Ferdinando e à Bianca. O próximo é o grupo aqui do Cláudio, né? Vamos falar sobre Torá, não é isso? Muito bem, vamos ouvir. Eu estou aqui com as minhas três Selma, Anne e Soraya comigo. Meu nome é Josué Cláudio, vou me apresentar a vocês. Elas vão falar da Torá. Obrigado.
Boa noite, dando continuidade aqui, nós vamos falar hoje sobre a Torá. É só fazer um comentário que eu nunca esqueci de uma história que eu ouvi sobre Shema Israel. Que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eu não sei se foi o doutor Isaac que me contou essa história uma vez, eu nunca esqueci. Que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, um rabino foi até um local onde era um orfanato e tinha muitas crianças judias. E chegando lá, a pessoa disse assim, ele chegou dizendo, né, que ele tinha que buscar as crianças judias, que eram judias. E aí a pessoa disse, mas como você vai reconhecer? Aí disse, me leve até onde estão todas as crianças. E aí ele chegou lá e falou, Shema Israel, e as crianças começaram a falar do Shema. E aí ele levou todas aquelas crianças, porque isso é ensinado, né, desde cedo para as crianças. É só um comentário porque eu me lembrei na hora, eu achei muito lindo isso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Torá, né? E a gente colocou aqui um conceito que a Torá é a carta de amor, né, que o Rabino Pinhas ele colocou. É a carta de amor deixada pelo amante e a sua amada, antes de partir para um país distante. Cada vez que a amada lê a carta, encontra nela uma nova mensagem, novos significados, para a gente ver o quanto isso é profundo e belo. Então, a Torá em hebraico significa instrução, ensinamento. Ela é um conjunto de leis, né, do livro sagrado que rege a nossa religião judaica. Nesse contexto, nós temos inclusive tanto a Torá oral, no caso, né, que depois passou a ser Torá escrita, e no caso, segundo os Sadiquim, que são os estudiosos, a Torá oral permite compreender o contexto cultural e religioso do povo judeu. Nela consta todas as nossas leis, tudo que nós devemos saber está escrito na Torá. E ela continua sendo cada vez mais viva, cada vez mais atual, e ela continua toda semana, da mesma forma que era lida no passado, ela é lida até hoje. A sua primeira porção ela é conhecida como Pentateuco, como no caso é o Shumash, né? Que é composto por 5 livros, cujos nomes em hebraico são Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que no caso, os nomes correspondentes em grego, respectivamente, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, são esses os livros que compõem, que a gente chama da primeira porção da Torá. No caso, Bereshit, que é Gênesis, ele conta a história da criação, como foi criado o mundo, como foi criado o homem. Basicamente, esse é o tema. Shemot, o êxodo do Egito, a entrega da Torá, as leis, a construção do templo, tudo isso está em Shemot. Vaikra, Levítico, instruções detalhadas dos serviços e dos sacrifícios que eram realizados pelos levitas, designados para servir no templo. Então lá consta todas as orientações, tudo como deve ser seguido, né? Como deve ser construído, cada detalhe está em Vaikra. Bamidbar, número, é basicamente o censo dos judeus, né, no deserto, e os acontecimentos até a terra prometida. Aí também tem a despedida de Moshe, né? Devarim, Deuteronômio, o longo discurso de Moisés ao seu povo, a sua despedida, o que ocorrerá aos judeus até então, a recordação da aliança, a revisão da Torá oral. Então a gente fala que é um resumão de tudo, que se você ler somente Devarim, você já vai compreender todos os livros anteriores. Nós temos a Taná, que no caso é um livro que consta os outros livros além do
dos 5 livros de Moisés, né, do Pentateuco. Que aí consta também Devarim, que tem os profetas, e Ketuvim, onde tem os escritos. No caso do Devarim, os profetas, a gente colocou aqui só em português: Josué, Juízes, Samuel 1 e 2, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Hagai, Zacarias e Malaquias. Os outros, os escritos, chamados Ketuvim, que são os escritos, nós temos o Tehilim, que são os salmos escritos pelo rei Davi, Provérbios, que tem a sabedoria de Salomão. Lá nós também encontramos no capítulo 30 sobre a mulher virtuosa. Jó, Cântico dos Cânticos, que nós encontramos Shirachirim. Ruth, que é livro de Shavuot. Eirá, que tem as lamentações, escrito por Jeremias, e que lamenta uma lamentação pela destruição do templo, livro 9 de Av. Kohelet, Eclesiastes, Esther, que é livro em Purim, Daniel, Ezra, Neemias, Crônicas 1 e 2. Então, basicamente, esses são os outros livros que compõem os escritos. A gente vai falar um pouquinho sobre a Torá oral, que a Torá oral também é conhecida como Torá, Shebeal P, e a Torá escrita, que é a Torá Shebertá. Quando a gente vai falar sobre Torá oral, no passado, a Torá não é como hoje nós temos, né, a Torá escrita dessa forma. Ela era passada de geração em geração, oralmente, nos estudos, né, no templo. E, no caso, ela foi recebida, cuidada por Moshe. Sim. Boa noite. A Torá oral foi entregue a Moshe por Deus no Monte Sinai em 1250, 1300 anos. Né? Então, Moshe levou essa grandiosa lei, esse grandioso ensinamento para o povo judeu. E ele foi recebido com muitos louvores. Né? E a Torá oral foi passada de geração para geração. Ela simplesmente, ela deveria ter permanecido oral, né? Mas houve, com a destruição do templo, né? Houve uma dispersão dos judeus no mundo. E Rabi Yehudá Hanassi temeu que os ensinamentos fossem perdidos e, por isso, esses registros foram realizados e que nós temos eles até os dias atuais e que permanecerá por toda a eternidade, porque Deus é infinito e esses ensinamentos também o serão. Boa noite. Um detalhe muito interessante que eu acredito que todos nós já tenhamos escutado da boca do nosso Razão é que quando a Torá ela foi dada a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, o povo também estava lá, se encontrava lá. E
que já haviam partido e as que estavam por vir estavam lá também presentes, né? Numa espécie de depósito de almas, nefes, que é chamado de guf. Acredito que é essa palavra, né? Então é interessante eu repetir essas palavras do nosso casal. Quando houve essa perseguição da destruição do primeiro templo e os judeus estavam sendo perseguidos, muitas pessoas estavam morrendo, muitos sábios, para que não perdêssemos todo o ensinamento que foi dado. E Yehudah Hanassi começou a escrever, a ensinar, né, de uma forma muito sucinta. Realmente tudo que cada um falava, ele foi lá e escreveu. Nela vai estar contido os 6 tratados, os sedarim, são as ordens. E aí nós encontramos leis agrícolas, leis de mulheres, leis de casamento, de negócios. Pode passar. Em seguida, depois de mais ou menos uns 300 anos, eu não vou me ater em números, começaram muitas discussões, porque como foi de uma forma muito sucinta, começou a aparecer dúvidas. Então muitos rabinos começaram a questionar, a dar novas interpretações. Dessa maneira, apareceu a Guemará, né? E também, juntamente com a Mishnah, que foram as anotações e a lei propriamente dita, nasceu o Talmud. O Talmud, cadê nós? Significa aprendizado em hebraico. E ele é composto por 63 volumes. E também podemos dizer que ele é muito grande. Para que a gente consiga ler todo o Talmud, eu não sei se eu posso dizer que é uma regra ou uma orientação. É que nós lêssemos uma folha por dia, né? Mesmo assim, nós levaríamos muitos anos. Houve essa discussão rabínica tanto na Babilônia quanto em Jerusalém. Dessa forma nasceu o Talmud da Babilônia, Bavli, e o Talmud de Jerusalém. Cada um vocês podem ver aqui, que foi compilado pela Revinda e Revi Ashir, e o outro editado por Rabi Yohanan. Passou? Chegamos em Rambam, Maimônides, o Talmud se tornou muito grande. Estava sendo muito difícil esse estudo, por ter muitas coisas. Então veio Maimônides e resumiu as leis, trazendo aí o Mishneh Torah. Ele excluiu as discussões rabínicas, ele deixou mesmo, enxugou, deixou somente as leis. E aqui nós chegamos no Shulchan Aruch, que eu tinha uma explicação muito legal, eu não me recordo agora. Mas ele foi escrito por Yosef Karo, ele significa mesa posta, ele é, digamos assim, uma bússola em relação às leis, dúvidas de negócios, de mulheres, casamentos. Está com dúvida? Poxa, preciso falar com o rabino, não tem alguém casando, não tem alguém que possa me orientar? É interessante nós judeus termos um Shulchan Aruch em casa, para podermos tirar as dúvidas. Eu costumo dizer que o Shulchan Aruch ele não deve ser um livro para ser lido de forma costumeira se você não tem a intenção de segui-lo. Porque também aprendi que aquilo que nós aprendemos, nós somos obrigados a fazer. Então é melhor, se não vai fazer, nem aprender. Ai meu Deus do céu, ainda. Sobre o Sefer Torah. O que é o Sefer Torah? Essa aqui é a minha parte. Vamos lá. O Sefer Torah é um rolo de pergaminho que contém 5 livros da Torá, o Chumash, ou também chamado Pentateuco. Ele é escrito por um escriba qualificado como? Ele estuda para isso. É chamado de sofero. Ele escreve a Torá num rolo de pergaminho usando uma pena e uma tinta cachê. O Sefer Torah é escrito em
com um parágrafo, mas sem pontos e sem sinais de pontos, que significa em hebraico as vogais. O chofer copia as palavras com extremo cuidado de um Sefer Torá já existente, para que todo Sefer Torá seja idêntico. Caso haja a falta de algum ponto, uma letra, ele se torna passul, ele se torna inválido. Leva-se em média de 6 meses a 1 ano para um sofer conseguir escrever, mesmo ele tendo dedicação exclusiva, tá? O pergaminho se chama claf. Ele é feito de pele animal cachê, que é processada para que a gente possa escrever. O sofer, ele traça uma linha com uma sovela cega, uma espécie de caneta sem ponta. E ele escreve no pergaminho em forma de coluna. São em média de 4 a 5 colunas por pergaminho. No final, ele é costurado com uma linha forte, que é feita de tendões de animal, também cachê. Essa tinta ela é feita de nozes de galho em pó, óleo e algumas gomas especiais. Todos eles de cachê. Isso torna o Sefer cachê. Precisamos ter atenção em alguns pontos. Vejamos. O Sefer Torá é o objeto mais sagrado que nós temos. Quando ele é retirado do Eichal ou do Harun HaKodesh, que é a arca sagrada, nós o beijamos e o acompanhamos até a Tebá ou Bimá. Nosso costume aqui é chamar de Tebá. Devemos vesti-lo e enfeitá-lo de veludo mais fino e botá-lo na praga. A Torá é o nosso tesouro mais sagrado. Nela está contida cada palavra que foi dada por Hakadosh Baruch Hu. É uma cópia exata daquilo que foi dado a Moshe. É uma grande mitzvah escrever uma Torá. Se faz no final de compilar um sefer, uma grande festa para poder ser entregue o sefer. Se fôssemos falar, a Torá é um assunto muito extenso, com muitos detalhes, com muitas informações, né? Então, assim, a gente fez um compilado, vamos dizer assim, dos principais temas, daquilo que precisava ser colocado nesse momento, para que nós pudéssemos compreender um pouco da dimensão do que é a Torá. E nós levaríamos, assim, acho que 1 mês, 2 meses, 3 meses, o ano inteiro, na verdade, falando sobre a Torá. E cada vez mais teríamos assuntos para falar sobre ela. A importância que ela é na nossa vida e o norte que ela nos dá. E a gente precisa ter esse guia, com certeza, porque através dela que o homem ele consegue se guiar, ele consegue se colocar nesse mundo e entender que existe um ser muito acima dele. E nós, como seres humanos, precisamos disso. Quando a gente não tem essa orientação, a gente fica perdido, né? A gente vê hoje isso no nosso mundo cada vez mais, as pessoas sem saber o que fazer, sem ter um direcionamento, infelizmente. Mas ela para nós é vida, né? É vida, é luz, é iluminação, é aquilo que nós temos que seguir todos os dias. Então, quando nos referimos a Deus, o sentimento é aquele que pulsa literalmente dentro da alma de cada judeu. E para não esquecer, o amor e o temor ao Criador, bendito seja, eu vou dar também a minha elevação.
É incrível o que eu já evoluí espiritualmente com toda a minha plenitude, através do estudo da Torá, através dos sábados de manhã na sinagoga, através da leitura semanal das porções da Torá que nos elevam assim, sem tamanho o que nós podemos expressar do quanto nos elevamos a cada semana. E através desse estudo da Torá, ele sabe disso. Ele, o Todo-Poderoso, sabe disso. Observo, inclusive, que tem muitas pessoas mundo afora que têm sentimentos diversos e conhecimentos alternados sobre, por exemplo, ciências, artes, matemática. Será que essas pessoas se modificaram por dentro, depois ou antes de lerem a Torá? Será que reconheceram através dessa leitura, desse conhecimento, o poder maior do soberano do universo? O que ativou em mim essa luz imensa, intensa, foi quando comecei a estudar a Torá, e isso acontece com cada um de nós, depende da disposição e do amor e da fé. Se eu era feliz antes, eu não sabia, porque foi simplesmente a luz divina da Torá que me convenceu do meu propósito nessa vida passageira. A Torá literalmente modifica dentro e fora da gente. É o único elo que nos conecta com a sabedoria do Criador e da criatura. Obrigada. Bom, esse foi o nosso trabalho. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Qualquer coisa? Bom, acho que é isso, né? Não, é porque nós trouxemos alguns livros aqui. Nós temos aqui o rolo, né? O Sefer, né? Aí nós temos aqui a Lei de Moisés, que nós trouxemos, Shulchan Aruch, a Taná, né? De Hebraica, que consta todos os livros, que é para quem de repente quisesse ver, manusear, folhear. Eles estão aqui à disposição para vocês darem uma olhada. Muito obrigada. Legal. Parabéns. Foi muito proveitoso. Né? Temos mais uma equipe, que é a equipe da Laila, Karine, do Leonardo. Vamos ouvir. Deixa eu botar lá. Deixa eu invadir isso com vocês rapidinho. Só pelo
Gente, só um recado, viu? Para quem quiser, fique à vontade para comer, se servir, beber, tá bom? Está servido, viu? Fique à vontade. Bom, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo pelo microfone, porque eu fico me tremendo. Mas eu vou tentar. O nosso trabalho é a respeito das 613 mitzvot. E o que nós temos aqui de primeiro tópico, o porquê 613 mitzvot, o que há de especial em relação a este número. Bom, as 613 mitzvot nada mais é do que um conjunto de mandamentos que constam na Torá. Esses mandamentos, quando foram entregues de Deus para Moisés foi passado para a gente, naquele momento o povo ainda conseguiu escutar dois dos mandamentos, que são os primeiros, que é: eu sou o teu Deus e não terá outro Deus. Esses dois mandamentos, somados ao valor da gematria, que é o valor do significado do número da palavra Torá. A palavra Torá tem uma numeração que o valor de 611, que corresponde às letras Tav, que é 400, Resh, 200, Vav, 5 e Rei, 6, somado dá um valor de 600 mais os dois mandamentos que foram ouvidos pelo povo. Aí nós temos uma origem, e nós temos também, pode passar, um número divisível desses 613 mitzvot, que seriam divididos em duas partes. Positiva, que são os 248 mandamentos positivos, que correspondem, segundo o Talmud, aos órgãos e ossos do nosso corpo humano. E nós temos também alguns exemplos dessas mitzvot, que seriam, cada parte do nosso corpo, ela cumpre uma mitzvot. Quando os homens envolvem o definir os braços, estão fazendo uma mitzvot, quando a gente profere uma oração, fazendo uma mitzvot, usando a boca, os lábios. Quando nós estamos na Abdalá, estamos no pensamento, a gente usa o nariz, uma parte do corpo. Então, cada parte do nosso corpo, a gente pode sim fazer uma mitzvot. E além desses 248 órgãos, mandamentos positivos, nós temos também os 365 negativos, que seriam os proibitivos na realidade, que são ações que nós não podemos fazer. E nós temos também, como exemplo, usar roupas com lã e linho. E eu fiz algumas pesquisas e eu vi também que esses 365 pode também fazer uma alusão ao número de veias e artérias que nós temos no corpo. Então, o nosso corpo todo, que é a nossa matéria, que é o nosso mundo material, juntamente com os nossos entendimentos e sabedoria, formando um mundo espiritual, são capazes de exercer essas 613 mitzvot. Bom, essa lista de Maimônides seriam esses 613 mitzvot. Essa obra foi denominada Yad HaHazahah e ela foi feita no século XII. Rambam, que era em outras suas obras, nos livros do mitzvot, estabelece 14 princípios para decidir quais mitzvot são consideradas aptas para entrarem nessa junção de 613. Ele divide, então, como eu já expliquei no início, essas 613 em duas partes, as positivas e as proibitivas. Essa obra de Maimônides, ela é conhecida, ela tem a nossa visão geral, para que a gente trabalhe com ela. Mas antes dela, nós temos algumas obras enumeradas, alguns mandamentos
pesquisas e eu entrava no site, via uma coisa, uma lista de um jeito, que falava de um jeito, quando eu vi já tinha outra que falava de um outro jeito, então assim ficou. Eu até perguntei do Shalom, será que é interessante passar a lista? Porque cada lista tem uma modificação, né? Então aí, essas listas se diferem, por exemplo, em como elas interpretam a passagem natural e podem ser lidas com diversos casos sobre uma única lei e diversas leis separadas. Na literatura rabínica, os rishonim e estudiosos mais tardios compuseram obras para articular e justificar essa numeração de mandamentos. Aí nós temos aí o Sefer HaMitzvot, que é o livro dos mandamentos, o Rabino Sabe de Agamon, o Sefer HaMitzvot, livro dos mandamentos também com o Rambam, e Sefer HaMitzvot, livro de educação, Sefer HaMitzvot Haggadah, o Sefer HaMitzvot Haggadah, o Sefer Yereim, do Rabino Eliezer, e o Sefer HaMitzvot do Rabino Israel. Agora vai continuar. Bom, primeiramente, muito boa noite a todos. Me chamo Leonardo, eu vou dar continuidade aqui à nossa apresentação, desde já agradecendo aos meus amigos aqui, a Laila e a Karine, pelo trabalho brilhante que foi feito. Inclusive, sem deixar passar nenhum crédito, a Laila que fez esses slides que ficaram, na minha opinião, muito bonitos, muito transparentes. E de uma forma muito sucinta, gostaria também de trazer aqui para a nossa discussão sobre os tzitziot, né, as franjas com nós. Os tzitziot, eles são, peço perdão se a pronúncia, ainda não consegui pronunciar da melhor forma, eles estão conectados aos 613 mandamentos por uma questão de interpretação. Né? O Rashi, o Rabi Shlomo, o principal comentarista da Torá, baseia o número de nós em uma gemátria, né? A palavra de tzitzit tem valor de 600 e cada nó com 8 fios, quando dobrados, e 5 jogos de nós, totalizando 13. E aí a soma de todos esses números se dá em 613. Se formos pesquisar na Torá, nós encontramos menção dos tzitzit em dois momentos. Primeiro no livro de Bamidbar, em 15:38 a 41, onde se diz que façam para eles tzitzit sobre as bordas de suas vestes, pelas suas gerações, e porão sobre os tzitzit da borda um cordão azul celeste. E aí quando a gente entra nessa cor utilizada, e aí eu realmente achei um pouco surpreso, porque no talit eu vi os tzitzit brancos, quando na verdade no livro de Bamidbar nós encontramos menção à cor azul. Em algumas fontes, encontrei algumas respostas que me diziam que não é mais possível os judeus utilizarem os tzitzit na cor azul, que seria um azul muito específico, oriundo de uma criatura marinha chamada Shilazon. E como teria se perdido essa fonte sobre essa criatura, estaria se utilizando a cor branca, mas também acaba sendo uma tradição. Se pensarmos bem, os judeus caraítas entendem que pode ser utilizado qualquer tipo de cor azul, mas de uma forma majoritária, esmagadoramente majoritária, eu diria, seria a cor branca a ser utilizada justamente por essa cor específica ter entrado em possibilidades de utilização. Em outro momento, já no livro de Devarim 22:12, se diz que franjas farás para ti e porás nos 4 cantos de tua vestimenta com que te cobrirei. Pode passar. Então, são essas algumas considerações do tzitzit que eu pude pesquisar, mas o que realmente me deixou muito feliz foi de trazer a vocês um pouquinho sobre os cumprimentos das 613 mitzvot. E por que isso? Essa apresentação do cumprimento das mitzvot, eu avoquei, doutor Nara, uma questão mais reflexiva. E por que uma questão mais reflexiva?
É lugar comum em reuniões, discussões teológicas, se ouvir algumas pessoas que seguem outras religiões, e aí perfeitamente respeitável, dizendo: acredite em Deus e você estará salvo. O judaísmo é diferente. O judaísmo que se pratica, e é um judaísmo só um, assim como Deus é um, se entende que Deus, o eterno nosso Deus Criador, é um Deus que está muito mais preocupado com as nossas ações do que com os nossos pensamentos. Então eu pude concluir nas minhas reflexões que não basta, carinho, a gente tão somente crer em Deus para buscar a nossa salvação. Por que isso é tão interessante? Ana, hoje nós temos aqui convidados que cresceram, que tiveram desde o seu berço o entendimento passado por gerações anteriores sobre a Torá, sobre o Talmud, sobre todos os ensinamentos que nós estamos discutindo aqui hoje. Ao mesmo tempo, se pensarmos bem, estamos na companhia de vários, como eu, que estão tentando um caminho de prática de Techuvá. Mas, Leonardo, a gente vai misturar Techuvá com mitzvot? Não é o caso, e não é a minha intenção. Mas quando eu leio faremos e só então entenderemos, eu consigo concluir que o objetivo de nós estarmos aqui, o objetivo de alguém ter buscado no seio dos descendentes de sua família, 28 anos depois, como eu, e buscar retornar a esse lugar, retornar a minha religião, onde eu entendo que estou próximo de Deus, e cada um aqui na sua história, conversa muito com Danisa sobre isso, que passou muito mais tempo que eu para encontrar um caminho de Techuvá. Para quê? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso objetivo? É o alimento da alma, penso eu. É a nossa progressão espiritual. É o nosso entendimento ou reentendimento. E é muito mais difícil, devo dizer, pelo menos na minha opinião, é muito mais difícil para quem foi criado em outro lugar, foi criado em uma outra tradição, ter que aprender tudo de novo. Aprender do zero, aprender do início. E o que nós buscamos é o quê? Seguir as mitzvot. Eu tive a oportunidade também de fazer algumas reflexões comigo mesmo, e em algumas das minhas leituras, como desse livro aqui do Rabino Benjamin Black, aqui é dito o seguinte: não há um único mandamento na lei mosaica. Olha só que curioso, nós temos 613 mandamentos, estamos falando deles hoje, mas o Rabino, autor desse livro, me trouxe uma situação que eu não tinha tentado. Dos 613 mandamentos que nós temos, não existe um único mandamento onde se diz: acreditarás. Ou não acreditarás. E por que isso? E qual é a conclusão que a gente chega? A fé, ela não pode ser ordenada. Somente as ações podem ser ordenadas. Qual é a importância, Moreira, que eu entendi de nós seguirmos cada um, ou tentarmos seguir, cada um dos 613 mandamentos que estão aqui presentes? A importância que eu vislumbro de nós seguirmos isso é só a gente voltar quando o Eterno nos tirou os judeus do Egito, a nossa liberdade. Alguns poderiam me questionar: Leonardo, foi dada a liberdade ao povo judeu? Não foi. Não foi dada liberdade nenhuma. Afinal, Deus tirou o povo judeu do Egito e ele pediu para Moisés ensiná-los a seguir a sua lei. Ora, então eles não estariam submissos à lei? Isso é uma contrariedade, na verdade, inexistente. Por quê? Porque Deus
entende, penso dessa forma, pelo menos, e penso que Deus quis nos transmitir, através não só de Moisés, mas dos demais heróis, grandes heróis que nós temos na nossa história, que a submissão à lei de Deus é que nos torna livres. A submissão a essas leis é que nos torna livres. E qual é o conceito de liberdade? Pergunta difícil. Se nós formos entender que liberdade não é só uma liberdade de locomoção que você pode possibilitar em um habeas corpus, ou então em qualquer outro remédio constitucional ou jurídico que você possa utilizar, mas uma liberdade da alma. Uma liberdade seguindo os preceitos dados por aquele que está acima do bem e do mal, que está acima da própria existência. Como é que nós podemos, hoje, e eu até peço a ajuda dos senhores, porque eu tentei fazer com as minhas colegas aqui, até peço, como eu me tornei o mais novo trocador de fraldas da minha família na última segunda-feira, eu até acabei prejudicando as minhas colegas e não consegui trazer um texto pré-pronto. Mas, dentro dessas minhas reflexões, eu agradeço a cada um dos senhores por estar aqui ouvindo um pouco dessa minha experiência, do resultado das minhas leituras. Eu pude concluir, para finalizar também, que o judaísmo nunca se acabará. O judaísmo nunca acabará. Enquanto nós passarmos as leis que nos foram dadas através das nossas tradições. E eu gostaria de encerrar essas não tão breves, mas não tão breves considerações com uma frase eu sou muito entusiasta dela, de Hannah Goslar, no seu livro As Lembranças, ela fala isso tanto nas reflexões dela no livro As Lembranças de Hannah Goslar, como também tem uma transliteração disso num filme chamado Anna Frank, Minha Melhor Amiga, em que ela diz que é muito emocionante mesmo. Ela diz que a principal vitória de um judeu contra a opressão, assim como foi no Holocausto contra o nazismo, e a principal vitória dela foram os seus 3 filhos, 11 netos e 31 bisnetos, para os quais foram passadas as mitzvot, as tradições judaicas, e que eles certamente passarão às gerações por vir. Então, gostaria de agradecer, muito obrigado, peço desculpas por eventuais erros, obrigado pela atenção. Eu posso falar ainda? É breve. Gente, eu gostaria de fazer um breve resumo de todo esse estudo que a gente fez sobre as 613 mitzvot. É um assunto tão extenso, mas para mim o que ficou muito claro é que não há nada no mundo material que não tenha uma raiz no mundo espiritual. Ou seja, nós temos o poder de mudar o mundo espiritual através das nossas ações no mundo material, de acordo com as nossas ações, tanto para o bem quanto para o mal. As mitzvot são limites que Hashem nos deixou para a forma de atuar no mundo material. Se aguardarmos, nos tornaremos mais plenos, traremos santidades para a nossa alma e, consequentemente, para o mundo espiritual. Por isso eu posso citar da Mitzvah Números 15 e 40, que diz assim: para que vos lembreis de todas as minhas mitzvot e as observeis e sejais santos para com o vosso Deus. A conclusão disso é que, através do cumprimento das mitzvot, nós ganhamos santidade. E aí a gente pode pensar assim: mas como eu posso ganhar santidade? Ganhando força espiritual, se aproximando de Hashem e elevando o espiritual e transformando nossa alma e corpo. Essa foi a nossa apresentação. Obrigada. Vocês têm
E uma pessoa falou assim para mim, existe um mandamento das pessoas que não são judeus. E aí eu resolvi pesquisar, e realmente existem 7. Só que dos 7 que eu fiz a pesquisa, eu não encontrei 7, eu encontrei apenas 6. E eu gostaria de ver com o professor Isaac se ele com certeza tem esse conhecimento, que são as 7 mitzvot dos não-judeus, que seriam o Halel, o louvor, ler o Megilat Esther, o Eruv, as bênçãos, né? Acender as velas de Shabbat na lugar que ele foi uma surpresa, não sabia, e o Netuat Edai. E ficou faltando um. E eu prometo quando eu encontrar esse um, eu falo para vocês que eu não encontrei. Eu pesquisei se eu encontrei 6, mas todos diziam 7. E eu não sei se esses 6 realmente batem com o que é na realidade. Você sabe me informar? Acho que a 7 Não, eles são um pouco diferentes. Mas essas são as 7 vezes. Porque o que eu encontrei são diferentes. O que eu encontrei. O que ele encontrou aqui foi: creio em Deus no simbolismo. Não blasfemar, não roubar, não matar, não cometer adultério, cumpra as leis do país, não coma comida de um animal vivo e não seja cruel com o animal. E o que eu encontrei foi uma coisa um pouco diferente. Mas depois eu vejo com o senhor e passo para ele um grupo. Foi uma coisa da pesquisa que eu fiz, que eu vi que fosse aberto e que eu queria falar. Mas como está todo mundo em família, vamos falar. Sim. Nós teríamos hoje mais uma apresentação, que era a equipe que ia falar sobre os 10 mandamentos, né, que era antes da live. Alguma coisa aconteceu, talvez eles apresentem na próxima semana. Na próxima semana nós vamos continuar o seminário, né, tem mais uma rodada, todos estão convidados, né? Todos os alunos e todos os convidados que vieram hoje, por favor, estejam aqui na próxima semana, vai ser também muito interessante. E vamos começar às 7h30, tá, pessoal? Porque são mais equipes, então vai levar mais tempo. Quer falar? Pronto. Está aqui a palavra. A quem te diz? A quem de direito. Eu, só para concluir, eu quero parabenizar a todos. Eu fiquei muito contente. Eu fico realmente, a cada conversa, a cada aula que nós temos, eu fico muito feliz com a evolução de todo mundo, né, de cada um de vocês, né? Eu fico muito contente em poder fazer parte de uma forma pequena, poder ajudá-los nesse caminho. Então isso para mim me faz muito bem, né? Então espero que nos próximos módulos estejamos todos juntos e, enfim, por muito tempo, né? Isso não vai acabar aqui. Depois, eu já tinha te emprestado. Quando acabar. Não, verdade. Após a fala do pai, fiquem à vontade, por favor. A tia Virginia fez várias coisinhas ali para a gente
né, poder comer e maquiar bem. Tudo que envolve o judaísmo termina em maquiar. Né? Então, por favor, vamos fazer jus a isso. Isso, eu fiz questão de falar aqui, realmente nessa noite eu fiquei muito feliz de ver. Eu adoro isso, adoro o judaísmo na vida inteira, né? E vendo a todos aqui com tanta caplaná, com tanta fé, falarem aquilo que estão aprendendo, sabemos e o que não sabemos. Isso me deixa muito feliz, porque é uma continuidade. O judaísmo é uma cadeia de mais de 600 gerações. E eu olhando aqui hoje, eu vi a vontade assim, de cada um. Eu queria só completar uma coisinha. Já tudo que se falou aqui, uma das coisas que foi falada é a parte mais sagrada do judeu, é o Sefer Torá. Foi falado aqui, né? Então tem uma passagem muito linda, eu li, eu acho que foi Rabino Pinchas Pele, de Zichrono Libraha. Ele tinha uma coluna chamada Torah Today. Eles sabem que o maior profeta que Israel produziu foi Moshe Rabbeinu. São 48 profetas, maior, menor, o maior foi Moshe Rabbeinu. Ele falava com Deus, Deus ouvia e ele ouvia o que Deus falava. Mas ele não conseguia ver exatamente Deus, mas esse face a face que diz na última pelatrá que a gente lê, esse é o face a face. Quer dizer, fala e vem e responde. Quando Deus estava escrevendo a Torá, Moshe Rabbeinu viu que, muitos já viram aqui, no Sefer Torá, foi mostrado, ele tem em cada letra, ele tem pequenas setazinhas, pequenas espadinhas, pequenos pontos em cada letra. Moshe estava intrigado e perguntou a Deus o que significava isso. E Deus disse: olha, daqui a tantos anos vai existir um homem chamado Akiva Ben Yosef, Abi Akiva, chamam Akiva, né? Akiva, e ele vai dar essas explicações. Moisés, né, no bate-papo dele com Deus, que maravilha, disse: eu queria conhecer esse homem. Como? Né? Deus mandou que ele se virasse. Vira, dá uma volta. Quando ele deu essa volta, ele estava numa classe, e Rabi Akiva era o professor. Ele estava num local, esse Rabi Pinchas Pele, de Zichrono Libraha, ele dizia exatamente onde era a fileira que Moshe Rabbeinu estava, onde era um negócio assim, transcendental. E Moshe entendeu aquilo que ele estava tentando explicar aos alunos, exatamente o porquê disso. Para que outras, existem vários níveis espirituais altos, espirituais baixos, e aqueles que não conseguem subir, e alguns se aproveitam de orações feitas com kavaná, pegam aquilo e usam para outras coisas. Essas setinhas, essas coisas que estão em cada letra da Torá, assim, a Torá não tem vogal, né? Quem lê a Torá
sabe disso. Mas tem aquelas setinhas. Justamente ninguém com outras intenções, ou com más intenções, ou pegar um baú por ele, não entrou da Torá, que está vendo aquilo com toda lendo aquela, com toda cavanada, toda lendo aquilo, porque ele está lendo para todos os que estão ali ouvindo. Então, podia se aproveitar disso para outras, já que o caminho ali era tão santificado, que esta parte espiritual pudesse enveredar por uma coisa ruim ou prejudicar alguém. Nunca vai haver, para quem lê a Torá, para quem vê o Sefer Torá, para quem entende aquilo, para quem acredita e tem toda a emuná, toda a fé, nunca vão haver coisas ruins. Isso aí nunca saiu. Achei que devia acrescentar isso aos que tão bem explicaram hoje essa exclamação que me deixou muito alegre, muito alegre. Hazak Baruch para todos, sejam abençoados por Hakadosh Baruch, todos aqui com paz, com saúde, com prosperidade. Parabéns a todos. Desde a direção do comitê, professor, sou até suspeito, mas é meu filho, os alunos estão, porque, como ele disse, olha, essa frase que ele disse no começo, o saber não ocupa lugar, essa frase já foi do meu pai, que já veio lá de Marrocos, os professores dele. Imagina quantos anos tem isso. Já não é uma estante que você coloca livros e acabou, não tem mais. O saber não. A nossa mente, ela vai, ela não tem limite, ela vai e acrescenta. Então o saber ocupa lugar, eu acho que todos vocês vão continuar falando isso para os que os sucederem. Obrigado.